Oi, pessoal, aqui é o professor Marcelo. Hoje vamos para mais um resumo de uma videoaula. E o tema hoje é metrologia aplicada à eletrônica, certo? Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é metrologia, né? A metrologia, né, é a ciência que estuda as medições, né? Ou seja, estuda os fatores que podem influenciar no processo de padronização de todos os meios de medição, né? De todos os meios de medição, é, a forma como essa medição é feita, além das incertezas associadas a esse processo, né, de realização, né? Então, o metrologista ele tem de verificar se as características, né, se as técnicas estipuladas no projeto, é, elas estão de acordo ou estão cumprindo, né, o produto propõe, certo? Bom, a metrologia é aplicada em todas as etapas da produção, desde a calibração de equipamentos até a verificação e a validação de processos durante, né, a fabricação ou a industrialização do produto. Alguns processos essenciais da metrologia elas são verificação de equipamento, dos equipamentos, avaliação do processo de medição e além de análise de risco, certo? Da medição, lógico. Bom, algumas noções de metrologia, né? A metrologia, né, ela abrange todos os aspectos teóricos e práticos que possam assegurar a exatidão exigida no processo produtivo, certo? Segundo, procura garantir a qualidade de produtos, né, e serviços através da calibração de instrumentos e da realização de testes e de ensaios, né? E por fim, ela é a base para a competitividade das empresas, né? Ou seja, através dos seus produtos, né? Quanto melhor o produto, quanto mais o produto é testado e aprovado, quanto mais preciso e exato, melhor o produto, ao que ele propõe, né? Quais são as vantagens da metrologia? Né? Temos algumas vantagens, né? Quais são? Algumas não. Primeiro, garante a qualidade no produto final, né? Favorece as negociações pela confiança, troca de confiança entre o cliente e o produto, né? Além de ser um diferenciador tecnológico e comercial para as empresas, ele pode reduzir o consumo e o desperdício da matéria-prima devido à calibração de componentes e equipamentos, né? Aumenta a produtividade da empresa, pode eliminar a possibilidade de rejeição do produto, resguarda princípios, né, éticos morais da empresa, né, e através da desnecessidade da sociedade em que ela é inserida e evita desgastes, né, na imagem e possam comprometer a imagem, né, no mercado do produto, certo? Bom, algumas áreas da metrologia. A metrologia ela é dividida em três áreas, né? É a metrologia científica, a metrologia industrial e a metrologia legal. Né? A metrologia científica ela utiliza instrumentos laboratoriais, né? E faz aqueles testes dentro dos laboratórios, né? E para ver se o produto está de acordo com as normas, se está de acordo com e se propõe a, o conteúdo, né? Quais são os ingredientes, ou quais são, né, os produtos que estão ali misturados. A metodologia industrial, ele e o metrologista, né? O funcionário, ele está diretamente testando os produtos na linha de produção, usando o seu equipamento, né, de medição, né, para garantir a qualidade dos produtos que estão sendo fabricados. E o metrologista legal, ele está relacionado diretamente a sistemas de medição usando áreas da saúde, né? Ele, por exemplo, que vai lá na bomba, lá no posto de gasolina verificar se a gasolina está de acordo, se está misturada, né, a proporção de etanol e gasolina,
ele vai verificar se a água está própria para consumo, se o ar que respiramos está próprio para, né, para nós respirarmos, enfim. Quem faz esse tipo de testes, né, do metrologia legal é o Inmetro, é o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, ok? Bom, os instrumentos de medição, no caso do nosso, da nossa área, da eletrônica, né, a gente vai ver, né, que são o amperímetro, né, temos o multímetro, o osciloscópio, né, a gente vai se ater mais ao multímetro, tá, gente? Os testes, né, de componentes eletrônicos usam diferentes técnicas, né? E essas técnicas, eles podem aumentar o uso de diferentes técnicas e equipamentos para testes, né? Isso ocorre porque cada componente tem uma especificação e eles podem variar. Nós vimos nas nossas aulas, né, presenciais que resistores eles têm faixas de cores diferentes, tem os PTAK, por exemplo, eles têm resistores de 3 faixas de cores diferentes, ou iguais, não sei, né? De 4 faixas, 5 faixas, 6 faixas. E essas faixas, elas têm um valor, né? E a gente viu, primeiro fizemos a leitura manual, né? E como que pode ser feito a leitura através de equipamentos, né? Testando justamente usando alguns equipamentos. O multímetro é um deles. Isso ocorre porque as especificações, como eu falei para vocês, variam muito, né? Tanto do produto quanto do fabricante, né? E testar, né? Dos componentes eletrônicos. A gente pode testar, né? Eles podem, nós podemos testar resistores, capacitores, né? Indutores, enfim, né? Todos os dispositivos ativos, diodos, transistores, eles podem e devem ser testados, né? Quais são os tipos de teste e são usados, né? Os tipos para fazer testes, né? De componentes eletrônicos para ver se estão de acordo. Existe o teste funcional, visual, testes de parâmetros, teste ambiental e os testes automatizados, né? O teste funcional ele verifica se o componente está funcionando e os métodos podem incluir e os métodos podem incluir rapidinho e para lá. Aí vocês dêem uma olhada lá, certo? A inspeção visual é um dos procedimentos mais básicos de testes de componentes eletrônicos, né? E os componentes são verificados com base na sua aparência física, usando a inspeção visual. Pode ser componentes queimados, se estão rachados, né? Se tem uma peça que está roída, né? Se tem um tipo, o componente está vazando, componentes se estão descoloridos, né? Se descascando, os componentes ausentes nas placas do circuito. Tem os testes de parâmetros, né? E são usados equipamentos multímetro, medidor de LCR, testador de componentes, testador de circuitos eletrônicos, osciloscópios. Tem os testes ambientais em que os componentes eles são colocados em condições extremas, né? Como temperatura, umidade, vibração. Aí pode ser feita a ciclagem térmica, teste de umidade, teste de vibração. Existem os testes automatizados, né? E esses testes eles são usados, né, por máquinas, eles são testados por máquinas autônomas, né, automatizadas, né? Eles precisam ver a precisão aprimorada, a automação oferece esses benefícios na consistência, teste de automatização de componentes é mais rápido que os visuais os visuais e os manuais, né? Visto que não é muita intervenção humana, né? Bom, aí vocês deem uma lida aí, né? Como fazer a leitura, né, desses componentes eletrônicos com multímetro, né? Primeiro, para determinar um componente, se um componente está ou não em bom estado, é algo que todo praticante de eletrônica deve saber, como os testes e medições
em sua maioria, eles são simples, né? Exigem poucos recursos, né? Entre eles temos aqui, né? Para cada tipo de componente existe um teste e revela se está ou não o equipamento em bom estado, né? Se está queimado, se está, né, funcionando, se está de acordo com o parâmetro, se está de acordo com a leitura e visualmente dá para ver, né? O multímetro é uma ferramenta indispensável para quem trabalha tanto com a eletricidade quanto com a eletrônica, certo? Eles podem ser de dois tipos, os analógicos ou os digitais, né? Ambos são eficientes para medir grandezas elétricas, né? O multímetro analógico, ele pode, né, ele indica uma visualização, variações rápidas de valores, possui um ponteiro, né, ele ponteiro que se move para indicar corrente ou tensão elétrica. Não é muito preciso, né, porque ele há uma variação, né, nele, né. Então, mais usado hoje em dia é o digital, porque oferece leituras mais precisas, uma funcionalidade extra, pode registrar máximos e mínimos, né? Tem uma versão hold, tem uma iluminação na tela, ou seja, ele é mais completo, né? E os dados aparecem em números numa tela, né? Dá para ver aí como está no desenho, ou na figura, certo? Cada tipo de multímetro possui características únicas, né? E a gente pode medir o multímetro. Tensão elétrica, ou seja, a voltagem, corrente elétrica, pode ser contínua ou alternada, resistência elétrica, além de outras grandezas, como, né, oscilação, né, através do osciloscópio. Algumas etapas, né, para fazer o teste da sua placa, né? Essa placa, a gente sabe, é muito utilizada hoje em dia. Todos os equipamentos eletrônicos, desde micro-ondas, máquinas de lavar, até celulares, né, fones de ouvido, relógios, enfim, tudo usa hoje em dia PCB, ou seja, a placa de circuito é a base da indústria da indústria eletrônica moderna, né? E a gente sabe o seguinte, e neste momento o multímetro ele é usado para testar a placa, para saber ou para solucionar os problemas desses circuitos, né? Como a gente pode verificar a placa? Bom, em geral, são 4 etapas. Primeiro, plugar, é o plug, né? Temos aí o plug vermelho, é a parte positiva, e o preto, negativo. Então a gente tem que saber conectar o multímetro, esses plugs, né, nos seus devidos conectores, certo? Não esquecendo, o plug vermelho é o positivo e o preto é referência ao negativo, certo? Segundo passo, a gente tem que fazer o teste, né? Um multímetro envolve selecionar a função correta. A gente testar a tensão elétrica do componente, a corrente que ele vai lá suportar, né, o que está passando ali, ou então, né, a resistência do componente, certo? Terceiro passo, verificação. Né? Para garantir que todos os componentes estejam funcionando, né, basta desconectar o dispositivo, depois ligar com todo o cuidado para não tocar em nenhuma fiação. Então essa etapa é crucial para garantir que a sua placa, né, possa ser testada por um multímetro. E o quarto, medir tensão ou resistência. E resistência, esse é o passo importante, né? A gente começa com um teste básico para garantir o processo. Então, testar com precisão apenas com as pontas, né, do plug lá, do plug vermelho e preto, o componente que a gente deseja. Os terminais, a gente toca os dois plugzinhos lá, né, as pontas nos devidos terminais dos componentes. Agora, uma observação. Esse teste verifica quanto de energia, ou seja, a voltagem, a resistência e resistência está passando. Então, o multímetro ele serve para medir, utilizando o toque, suas pontas, né, para ter certeza que está funcionando juntamente, né, o equipamento na placa, certo?
Aí temos como testar o PCB, o multímetro, né? O PCB no caso a placa, a gente viu como se testa os componentes e aí como se testa, né, a placa de circuito, certo? Dê uma olhada nessas observações aí, né? Vamos verificar se a placa, né, é o método estático, aí coloquei 3 métodos, né? Dê uma olhada aí. Aí o significado de todos eles dos símbolos que tem estão no multímetro, né? Temos a tensão alternada, resistência, transistores, né? Essa daqui vai medir nos transistores a tensão contínua, a corrente contínua, diodo, enfim, dê uma olhadinha lá, certo? E também como testar, né, os componentes e testar os componentes, medição de resistência através da inspeção visual, teste multímetro, né, a gente vai ver a resistência, né? Enfim, né, temos os códigos de cores também e nós já estudamos. Ok, pessoal? E além de tudo, podemos também fazer a medição de capacitância através da inspeção visual. Podemos usar o multímetro também, né? Medição de diodo, usando a medição visual, o teste de multímetro, ou seja, são esses elementos que a gente pode usar, medir tanto visualmente ou usando o multímetro, ok? E o transistor também.